Oi, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Vamos agora continuar falando de operações matemáticas sobre a potenciação. É igual que os outros operadores. Para fazer a potenciação é simples. O símbolo é asterístico, asterístico. Por quê? Um só asterístico é multiplicação. Então, para o R diferenciar ele da multiplicação é duplo asterístico, ou a forma que eu prefiro fazer, que é com o sombreiro, que também é o mesmo símbolo que você usa no Excel. Então, o 3, a potência de 2, você vai assignar no objeto X e o resultado é 9. Isso daqui você também pode fazer para operações maiores. E lembre-se aqui, os parênteses vai fazer uma diferença incrível. Então, você vai querer, por exemplo, o resultado do objeto X multiplicado por 132,456. Lembrando sempre que a conotação é a americana, não a brasileira. Esse resultado mais o resultado da potência de 12,67 do 12,67 na potência de 3, esse resultado vai diminuir do resultado de 45 multiplicado por 9, esse resultado dividido por 4. Aí você vai... Então, você vai ter que sempre guiar o R e lembrar que ele começa por dentro para fora, certo? Então, vamos assignar ao y o resultado dessa expressão, e o resultado é 31,27,5, certo? Então, isso aqui é legal. Aí, mas você pode ver que isso, se você for assignando letras, ou letras com número, à medida que você for trabalhando em análise de dados, em resultados, vai complicar você lembrar o que é, qual objeto é qual, que objeto tem qual valor. Então, para facilitar isso, eu recomendo que a gente mude ou coloque o nome dos objetos com algo que você entenda. Mas tem algumas regras específicas. Ele vai ter que estar... Você pode colocar em letra maiúscula e tudo isso, e você... Lembrando que ele não tem acentuação gráfica, porque o R não entende a acentuação gráfica, em espaço, certo? Então, por exemplo, se você for escrever aqui, que é uma potenciação. Potência. Por exemplo, se eu assignar esse valor, que você pode também assignar ele como... Eu recomendo sempre que sejam letras minúsculas, com poucos passos, e de uma maneira que seja curto o suficiente para você lembrar o que é que você está querendo, o que é que ele representa, mas que não seja tão complexo que toda vez que você for escrever o objeto, você tem que escrever um montão. Então, vamos fazer isso com a radiação, porque a radiciação, para facilitar. Então, antes de a gente fazer a radiação, existe uma função específica no R para você fazer a raiz quadrada de um objeto. E essa função é SQRT entre brackets. Todas as funções no R, ele vai vir com nessa estrutura, alguma sigla, e entre parênteses, entre o bracket. Essa é uma função. Vai ter no pacote, não vai ter pacote e tudo. Então, se a gente for olhar essa função, lembrar, colocar o comando de interrogação, você roda isso, e você vai olhar aqui no... Você vê que essa é uma função base do R,
ela é a raiz, a função ABS, que seria para computar o valor absoluto, e essa daqui, a única coisa que ele faz é fazer a raiz quadrada do objeto que esteja dentro da sua parênteses, certo? Você vê que ele não tem outras funções, não tem outras modificações, então não tem como alterar, ela simplesmente faz isso, tá certo? Então vamos aqui no fazer. Então a raiz, eu coloquei aqui, ó, raiz 1, para facilitar. Aí então a raiz quadrada de 100. Aí vamos rodar. Aí criou o objeto. A gente vamos olhar o que está dentro do objeto. A raiz quadrada de 100 é 10. E ela faz a raiz quadrada de qualquer coisa. Por exemplo, aqui está a raiz quadrada de 2. A gente pegou a raiz quadrada de 125.9876. Você roda ele. Você criou o objeto, a raiz 2. E dentro desse objeto, você tem um resultado, que é 11.222, coisa. Então, qual é a facilidade? Aí, olha aqui. Quando você tem nomes específicos, fica muito mais fácil você se guiar e não se perder tanto para o que cada objeto representa durante seus cálculos. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o resultado. E aqui eu vou dizer que eu quero que guarde no resultado o resultado da raiz 1 na potência da raiz 2. Então, seja lá o que for o resultado que esteja armazenado na raiz 1, eu vou colocar ele no valor na potência do valor da raiz 2. Então, eu posso modificar esses dois os resultados internos e ele já vai uma vez que eu rodo todo o código, ele vai me dar o resultado disso. Então, por exemplo, eu vou criar esse objeto aqui, vou colocar uma coisa, vou dar checar e dar esse resultado. Então, se eu pegar e modificar aqui, colocar, não sei, 50, e aqui eu modificar e colocar, sei lá, tirar 1 e colocar 25.9. Basta eu rodar tudo isso e ele vai me dar o resultado novo, tá vendo? Porque o resultado foi modificado porque os objetos no qual eu estava fazendo a formulação modificou. Agora, se eu quiser fazer uma raiz cúbica ou de ordem superior, aqui, deixa eu limpar aqui com a vassourinha, aqui a gente tem que lembrar a função matemática, certo? A gente tem que lembrar que a raiz quadrada é x na potência de 1/2. Ou seja, e aqui você tem que lembrar que tem que ter esses brackets, certo? Porque se você não colocar esses parênteses, ele vai... O que é que o R vai fazer? Ele vai pegar o x, vai levar a potência de 1 e depois vai dividir por 2. Então, esse daqui você tem que colocar entre parênteses para você mostrar mesmo que você está pegando o valor de x e colocando ele a potência de 0,5. Ou você pode até colocar 0,5 e pronto. Que aqui já seria a mesma coisa. Ou para raiz cúbica, seria a potência de 1/3. Raiz quadrática, ou quarta, a potência de 1/4. E a raiz de n de x, você vai ter x por 1 dividido por n. Então, assim, você pode colocar e analisar tudo. Se você lembrando essa formulação, você consegue analisar, porque a gente sabe que a função do raiz quadrada só faz raiz quadrada. Então, por exemplo, aqui, a raiz cúbica de 45, a gente vê o resultado, 5,5, raiz quarta de 45, raiz décima de 40 coisa, e assim por adiante, tá certo? Isso aqui é o que eu tinha que dizer.
Brinque com isso, faça as alterações. Isso vai facilitar depois quando a gente vai acrescentando mais fórmulas por ele. E lembrar é muito importante os brackets. Se você faltar o R vai te avisar que tem um problema nele, porque ele vai dizer que precisa ser fechado. Lembrar muito bem que a ordem é importante. Isso você sabe também no Excel. Se você colocar alguma coisa que não está na ordem que você quer nas fórmulas que você programa no Excel, ele vai dar erro. Então, é isso aí. Bons estudos e até a próxima aula.